Eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Com o aumento na demanda mundial de alimentos, projetada em 60% até 2050, uma startup israelense está levando inteligência artificial e tecnologia de drones para aumentar a eficiência nos campos do Brasil. Coletando informações da produção em tempo real e utilizando tecnologia de ponta, a AgroScout consegue coletar dados e trazer recomendação para produtores, uma vez que a ONU informa que 40% da produção é perdida apenas para insetos e doenças. Ter dados para melhorar a produção e reduzir custos pode tornar o cenário mundial de produção de alimentos bem melhor. Ver a tecnologia e inovação israelense no Brasil mostra mais uma das inúmeras possibilidades de cooperação bilateral entre os dois países. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Entrevista com Laura Feldman, presidente da CIP. A segunda edição da Mostra de Cinema Israelense no Cinecess. E todas as informações de Israel com os nossos correspondentes internacionais. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. A Hebraica São Paulo promove o Encontro dos Amantes da Sétima Arte com o 26º Festival de Cinema Judaico, que acontecerá entre os dias 13 e 20 de agosto. Garanta sua entrada na Central de Atendimento da Hebraica. Você confere as novidades do esporte judaico-israelense com o comentarista de esportes Ricardo Setion. Olá, meu amigo, que tal minha amiga mais uma vez, canal de esportes do Shalom Brasil, falando diretamente aqui de Melbourne, de dentro do estádio onde o Brasil há pouco foi eliminado surpreendentemente pela Jamaica. Mas nós estamos falando aqui de judaísmo, de Israel e seus esportes, e mesmo estando do outro lado do mundo, a gente vai falar de Israel, principalmente de dois nadadores paralímpicos. Verônica Grinenko conseguiu a medalha de prata no Mundial em Manchester de natação paralímpica no nado de 50 metros e a primeira medalha feminina paralímpica em mundiais. Mas foi Ami Dadaon, ele que já foi mencionado aqui no Shalom Brasil, Ami Dadaon, nada mais, nada menos, quebra o recorde mundial dos 100 metros livres. Além de, claro, ter o recorde de Israel, ele quebra o recorde mundial do nado mais veloz que existe, seja no olimpismo como no paralimpismo. Ami Dadaon no paralimpismo, portanto, é israelense e é o dono do recorde mundial. Portanto, na natação, muito sucesso e a garantia, né, de estarmos com nadadores no espaço olímpico em Paris no ano que vem. Nas Olimpíadas em Paris, garantiu a presença de Israel a seleção de equitação, que mais uma vez consegue prêmios na Europa e vai estar em Paris também. E para terminar, uma nota importante. Porque numa classe nova da vela, o 49ER, que acaba de ser lançada cerca de um ano atrás, foi feito um campeonato juvenil para colocar esta categoria na Olimpíada. E neste campeonato juvenil ocorrido na Europa, uma dupla israelense faturou
a medalha de prata. Portanto, vice-campeões do mundo, Yaron Brabon e Itai Sergevod. Eles dois conseguem a medalha de prata e, claro, já tem também espaço na Olimpíada. E para terminar, a gente vai falar daqui, de Melbourne, na Austrália, porque a gente procurou jogadoras de origem judaica e não conseguimos. O que conseguimos foi saber que os Estados Unidos, a seleção que é atualmente campeã do mundo, tem aqui a presença do chefe da delegação, o marido da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Ele, que é judeu e, obviamente, se orgulha disso, é a única presença de peso judaica aqui no Mundial da Austrália. E daqui do Mundial da Austrália, mando um grande abraço e voltaremos na semana que vem com mais notícias. Shalom Brasil, esporte, um grande abraço. Sérgio Napchan, diretor-geral da CONIB, vem agora com as principais informações da comunidade judaica. Olá, no último dia 30 de agosto, a CONIB convidou o jornalista americano-israelense Yaakov Katz para participar de uma webinar com a comunidade judaica aqui no Brasil. A ideia da CONIB foi justamente convidar alguém que está inserido na sociedade israelense e vivendo tudo que está acontecendo nesse ano, ao longo desse ano, para tentar nos ajudar a entender. Existe muita interpretação e divergência de explicações, e o nosso objetivo foi exatamente esse, não assumir nenhuma posição, mas simplesmente entender o que está acontecendo. Por essa razão nós convidamos esse jornalista que tem uma história importante dentro da sociedade israelense. Ele já foi editor do Jerusalem Post, ele trabalhou também como repórter e como ligado a ministérios e trabalhou muitos anos também com o exército, enfim, alguém que conhece muito bem a sociedade israelense. E ele nos ajudou a contar quais têm sido os principais movimentos da atual coalizão formada em Israel, quais são os objetivos e que fenômeno é esse que a sociedade israelense tem demonstrado ao mundo, uma grande resistência, reafirmando o compromisso democrático de Israel para o mundo, não apenas dentro da sociedade israelense. Foi um momento interessante, nós tivemos a oportunidade de ter a condução desse trabalho pelo Cláudio Lotenberg e o Mário Fleck, respectivamente. Cláudio é o presidente da CONIB, o Mário Fleck faz parte do nosso conselho, e foi uma excelente oportunidade para que a gente pudesse, aos poucos, entender melhor. Rabino responde: por que Moisés não entrou na terra de Israel? Excelente pergunta. Moisés, o grande líder, que tirou os judeus do Egito, ele levou eles 40 anos no deserto, e de repente toda a nova geração entra e ele ficou por trás. O que aconteceu? Então quem estuda a Torá, quem olha na Bíblia judaica, vai ver que Moisés teve um pequeno erro. Erro entre aspas, para nós não seria nenhum erro, mas era que ele é um justo tão grande. Quando Deus disse para ele tirar água da pedra, num certo momento que o povo estava sedente, Deus falou para ele, fala com a pedra. E Moisés acabou batendo na pedra. Água saiu. Imagina, água sai de uma pedra que você bate. É um milagre grande. Claro que falando seria maior ainda. Mas já que para Moisés, que é um tzadik tão grande, um justo tão elevado, é uma pequena coisa que ele não exatamente seguiu a ordem divina, Deus disse para Moisés, você com seu irmão que participou, vão ficar com a geração velha e não entram na terra de Israel. Isto é a explicação simples. A explicação mais profunda e mística é Moisés é um verdadeiro líder. Os líderes são como os pastores. Um pastor fiel jamais deixa seu rebanho. Ele não abandona seus cordeiros, seus carneirinhos. Moshe é chamado no Zohar Raya Mehemna, o pastor fiel. Então, já que a geração velha faleceu no deserto e não entrou, Moisés ficou com eles. Isto é a maior prova que um belo dia eles também vão ressuscitar. Já que Moshe se levanta, eles também. Eles têm uma garantia que o líder ficou com eles.
O verdadeiro líder jamais abandona seu rebanho, fica com eles sempre. A seguir, entrevista com Laura Feldman, presidente da Congregação Israelita Paulista. A Congregação Israelita Paulista e o Ministério da Cultura apresentam o concerto beneficente em prol dos projetos sociais da CIP com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, o solista Sergei Nakariakov, na regência do maestro Isaac Karabachevsky. Única apresentação no dia 13 de agosto, às 18 horas, na Sala São Paulo. Ingressos pelo site cip.org.br/orquestra. Nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, vem agora com as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E com a Knesset em recesso, o que sobraram no campo das políticas de reforma judicial são basicamente especulações. As últimas pesquisas de opinião pública indicam que, se houvesse eleições hoje, os partidos da oposição conseguiriam 67 cadeiras no parlamento de 120, deixando os aliados de Netanyahu com somente 53 cadeiras. Por um lado, é uma boa notícia se as eleições ocorressem, por outro lado, reforça a posição desse governo, que se preocupa agora cada vez mais com a perda do poder. E um dos efeitos da radicalização desse governo já foi colocado em prática nesta semana, quando em um parque aquático no norte de Israel, um desses parques nacionais que tem rios e lagos onde os israelenses podem se refrescar durante o verão, iniciou um projeto piloto de separação de gêneros, ou seja, em determinadas horas o local pode ser frequentado por homens, em determinadas horas por mulheres, como uma das famosas praias em Tel Aviv. É algo que os israelenses normalmente não estão dispostos a tolerar, mas, no contexto desse governo, pode se tornar uma lei que terá que ser seguida. E apesar de todas as más notícias na economia, como consequência do avanço dessas propostas de reforma judicial, como noticiamos antes, houve uma diminuição no fluxo de capitais para as startups em Israel. Algumas, inclusive, decidiram mudar a sua sede para o exterior, mas esta semana, surpreendentemente, a Amazon, uma das maiores empresas desse segmento no mundo inteiro, anunciou que vai fazer um investimento bilionário num centro de pesquisas em Israel. Apesar de todos os reveses, Israel continua desenvolvendo tecnologia de ponta. E também, na área da política externa, uma notícia interessante a favor de Israel. No Marrocos, um cidadão que postou notícias e críticas contra a decisão do país de aprofundar as suas relações com Israel, foi condenado a 5 anos de cadeia. O embasamento para a decisão judicial é de que a política externa é prerrogativa do rei e criticar a política externa equivale a criticar o rei do Marrocos, algo que é
passível de punição de até 5 anos de cadeia, e esse internauta recebeu a pena máxima. Mostra que os marroquinos, ainda que se oponham a uma aproximação com Israel, serão obrigados a aceitar os interesses geopolíticos do país. É isso por hoje. Até a próxima semana. Essa semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou Laura Feldman, presidente da Congregação Israelita Paulista. A Laura Feldman está há quase 13 anos em trabalhos voluntários na CIP e há 7 meses assumiu o cargo de presidente da congregação. Cheia de projetos, vamos saber como está sendo esses meses agora. Oi, Laura, tudo bem? Como que foi assumir o cargo de presidente da CIP? Muitas novidades, apesar de todos esses anos como voluntária? Oi, Stella. Obrigada por me receber. Obrigado ao programa Shalom Brasil. Então, eu estou super feliz de ter assumido esse cargo de presidente da CIP. É uma honra estar à frente dessa senhora de 87 anos. Eu sou voluntária na CIP há quase 13 anos. Eu comecei aqui no mandato do Sérgio Kulikovski, a convite da Tatiana, a esposa dele. Trabalhei aqui em vários departamentos de comunicação, de Hagim, e agora acompanhei o mandato do Marcos Lederman e também do Mário Fleck. E agora estou com os novos desafios como presidente. Eu acho que num pós-pandemia, o que a gente mais está de olho, né, é entender um pouco esse tecido social que a gente tem. As pessoas estão mais em casa, outras aqui, e o que elas realmente querem de uma congregação, né? Algumas, na CIP a gente tem a parte religiosa forte, mas também a gente tem a parte cultural, a parte social. Então a gente tem que entender o que a gente realmente precisa se olhar melhor e melhorar nesse pós-pandemia. A nossa juventude é pulsante, a gente tem por temporada 500 jovens aqui envolvidos, a gente tem 3 TNUOT que a gente cuida, e realmente é uma alegria ver esses jovens aqui em cada temporada, e nos sábados, né, que eles têm atividades. Eu acho que o meu maior desafio é ter esse nosso judaísmo liberal também legitimado na nossa comunidade. O ser ortodoxo ou ser liberal não põe em dúvida o ser religioso. Acho que somos todos, né, judeus, e eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente e respeitar uns aos outros. Todo mundo tem seu espaço, eu respeito ao próximo e gostaria de ser respeitada também. Então eu acho que é uma comunidade judaica paulistana que precisa ter um diálogo intrarreligioso mais amigável, vamos dizer assim. E Laura, por que você quis se candidatar à presidência da CIP? Qual que é a sua ligação com a sinagoga? Então, Stella, acho que não estava no meu plano de vida, né, como diz agora no ensino médio, mas quem que tem um script de vida, né? Eu acho que aconteceu. A minha preocupação pela CIP, acho que vem desde os 11 anos, quando eu entrei nas escadas da Hazid e me apaixonei. Eu vim da comunidade de Santo André e um dia parou o ônibus aí na frente e dali não saí mais. Era um sacrifício pegar ônibus, pegar trem e chegar até aqui, dormir em casa de amigas, porque meus pais não podiam me buscar. E assim foi caminhando. Eu fiz bat mitzvah aqui, conheci meu marido nas escadarias da CIP, casei, tive filhos, fiz simchat bat mitzvah. Quer dizer, tudo foi acontecendo e eu sou apaixonada pela CIP. E eu acho que é uma sinagoga que acolhe a todos e todas, e acho que é isso. Eu quero perpetuar isso, eu quero cada vez mais ser uma comunidade
que todos enxergam dessa forma, que podem estar, que podem conversar, que podem dialogar e que são bem-vindos. No último ano, muitas mulheres estão assumindo cargos de presidência comunitária. É um olhar diferente para tomar decisões? Então, eu acho que o caminho da mulher estar na liderança da comunidade judaica é um caminho natural mundial, né, de todas as organizações, porque a mulher está mais forte, né? E eu acho que é questão só de coragem. Eu fui num evento do ELF, uns 2 anos, acho que atrás, e uma pessoa perguntou para a Célia Parnes, que estava no painel, por que as mulheres não estavam na liderança, com uma pergunta dizendo do machismo, né, da comunidade que obstava essa liderança ser feminina. Mas a Célia respondeu, vocês não se candidatam, né? E eu acho que é meio isso. Eu também tive medo de me candidatar, não queria esse holofote, por acreditar mesmo sendo um ambiente mais machista. Ele tem mais homens mesmo, mas eu estou sendo muito bem recebida pela liderança, já passei em várias reuniões e ambientes, e minha aceitação, por enquanto, está sendo muito bem recebida. Eu acho que a mulher tem que ter mais coragem dentro da comunidade, porque ela já é uma força motriz, como voluntária, como em vários departamentos, ela que move, ela é uma multitask, ela tem uma diferença, né? Ela é detalhista, então só cabe a ela essa coragem de estar nessa liderança. Agora, no dia 13 de agosto, vai ter um evento da CIP beneficente na Sala São Paulo, com a Orquestra Sinfônica Heliópolis. Conta para mim a ligação da CIP com a orquestra. Olha, é um casamento maravilhoso com a Orquestra Sinfônica Heliópolis e a CIP. No ano passado, nós trouxemos a Sinfônica de Jerusalém e a gente marcou uma masterclass com Charovsky, o maestro, lá na Heliópolis, no Instituto Bacarelli, e foi mágico. Em Heliópolis tem uma sala de ensaio que tem o nome Zubimeta, porque ele é um patrono de lá, e ele já levou para Israel estudantes de lá. E a gente fez uma masterclass muito bacana e conhecemos de perto o trabalho do Instituto Bacarelli, que é assim maravilhoso, inclusive é de excelência a gestão deles. Eles inclusive estão fazendo gestões em alguns céus do estado, então é muito bacana mesmo. E a gente quis se aproximar deles. Nós tivemos um festival de música e arte que a gente tem anualmente, que é o Rico Day, na cidade de São Paulo, e nós trouxemos também o coral Bacarelli para cantar nesse festival. Então a gente se aproximou para conhecer e para ter essa troca, né, que a CIP tem essa vocação, né, cultural, e tem essa vocação social. Então todo o trabalho que a gente se encanta, a gente quer por perto para aprender também com eles. E aí nasceu com o planejamento de trazer uma orquestra, que sempre a gente quer trazer algum erudito para São Paulo. A gente resolveu fazer essa parceria com eles, que também a logística é muito menos complexa que trazer uma orquestra internacional. Ano passado a gente já tinha trazido. A Sala São Paulo, até agradeço à Secretaria da Cultura e do Estado de São Paulo, porque eles cederam a Sala São Paulo para a gente. Nós fomos a única instituição que trouxe uma orquestra internacional o ano passado. O ano inteiro fomos nós que trouxemos, então eles, em contrapartida, nos cederam a Sala São Paulo esse ano. E acho que será um grande espetáculo com o Isaac Karabichev, que ficou felicíssimo da gente trazer esse trompetista virtuoso, o Sergei Nakarikov. Então a gente está muito feliz com esse evento. E Laura, quais são esses projetos sociais que o espetáculo vai ajudar? Então, esse concerto é beneficente aos projetos sociais da CIP. A gente tem o maior projeto social da CIP, que é o Lar das Crianças da CIP.
que fica no Alto da Boa Vista e que atende 550 crianças dos 4 anos ao encaminhamento profissional. É um projeto maravilhoso porque ele atende exatamente isso, né? O jovem desde criança até ele ser alguém. E isso é muito bacana. E esse, a maioria de vocês todos conhecem o Lar das Crianças, mas a gente tem outros projetos sociais na CIP. A gente tem o Juntos, que trata de pessoas em situação de rua, que é um trabalho de psicólogos, né, que atende, que tenta tirar essas pessoas da rua. A gente tem o cursinho Romã, que é um cursinho popular, que é formado por ex-Madrim, que atendem, que fizeram um convênio com o CPV, da UGV, e que a gente tem um atendimento aos sábados, que dão aula para mais ou menos umas 50 pessoas que são selecionadas, e eles têm aula de cursinho para entrar na faculdade, já é o segundo, já estamos no 3º ano desse cursinho. A gente tem o Trocas Urbanas, que é uma parceria também com a Missão Paz, da Arquidiocese de São Paulo, que trata dos refugiados. Então a gente faz uma inserção de um grupo de refugiados na cidade de São Paulo. Também são ex-Madrim, que isso que é legal, que eles continuam na CIP, continuam rodando na CIP, e isso é muito legal. E a gente tem um trabalho também que é o Projeto Vida, que a gente tanto faz em Campos do Jordão, onde a gente tem a nossa casa de estudos, como a gente faz aqui em São Paulo, em creches, em asilos, e fora o trabalho que a gente faz aqui com a maturidade, né, com cursos de aprender a usar o celular, cursos de memória, cursos de computador, né? Então são todos esses trabalhos, né, sociais que a gente quer continuar fazendo, né, e transformando a vida de muitas pessoas. E Laura, como estão sendo os preparativos para as grandes festas? Então, Estela, grandes festas é nosso core business, né? Então a gente já prepara desde que ela termina. Então nós estamos a 1000 por hora, já vendendo ingressos, né, desde de maio, junho. Nós vamos estar com 2 lugares esse ano, né, que a gente sempre tem 2 lugares, mas esse ano a gente tem a Antônio Carlos, que é a nossa sinagoga central, Etz Haim, aqui na Antônio Carlos, e o Teatro Rubinstein, na Hebraica, que nós estamos fazendo lá o 2º lugar. Os ingressos estão à venda, né, e qualquer pedido também de assistência social também está aberto aqui na CIP. Obrigada, Laura, pela entrevista e sucesso nessa nova jornada. Obrigada, Estela, pela entrevista. Adorei estar com vocês, com o programa Shalom Brasil. Quem quiser saber mais da CIP, entra nas nossas mídias sociais, no nosso site, Instagram, Facebook, acompanha nossas cerimônias pelo YouTube, nossas aulas na Academia Judaica, e espero vocês lá na Sala São Paulo, no concerto que vai ser maravilhoso, e nas nossas grandes festas. Entre em contato, vai ser muito legal ter vocês conosco. Obrigada! Um beijão, Estela! A seguir, fontes. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. A Hebraica São Paulo promove o Encontro dos Amantes da Sétima Arte com o 26º Festival de Cinema Judaico, que acontecerá entre os dias 13 e 20 de agosto. Garanta a sua entrada na Central de Atendimento da Hebraica.
אבא, אפשר את האייפון שלך? כשרוצים לקחת או להשתמש במשהו שלא שייך לנו, מבקשים רשות. כך צריך להיות היחס לגבי שפע המזון והאוכל בעולם שלנו. הכל מגיע מבורא עולם. בעצם זה לא שלנו. לכן לפני שאוכלים או שותים, מברכים, מבקשים רשות. אנחנו מחלקים את כל סוגי המאכלים הקיימים ל6 קבוצות. לכל קבוצה ברכה משלה, שנקראת ברכה ראשונה, שאותה אומרים לפני האכילה. סך הכל יש לנו 6 סוגי ברכות. המאכל החשוב ביותר הוא הלחם. לחם הכוונה גם ללחמניות, חלות, פיתות וכדומה, שעל כל אלה מברכים המוציא לחם מן הארץ. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. לברכה על הלחם יש חשיבות מיוחדת. לאחר שמברכים אותה, אין צורך לברך על שום מאכל נוסף עד לסוף הארוחה. הכל כלול. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. על שתיית יין או מיץ ענבים מברכים בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. לחיים. על תפוחים, אגסים, שזיפים, אפרסקים, תפוזים, בקיצור, על פירות שגדלים על העץ, מברכים בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. טעים? על ירקות שגדלים על האדמה, כמו מלפפון, עגבנייה, גזר וכדומה, מברכים בורא פרי האדמה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אמן. על כל שאר המאכלים, כמו בשר, דגים, ביצים, גבינות וכל סוגי המשקאות והמיצים, מברכים שהכל נהיה בדברו. האמת, מתחשק לי זה משקה קר ביום חם כזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לאחר שאכלנו, שתינו ונהנינו מטובו של בורא העולם, אנחנו שוב מברכים, והפעם אומרים תודה. תודה רבה, אבא. בבקשה. אדוני אלוהינו מלך העולם, אזן את העולם כולו בטובו בחן, בחסד וברחמים, ונותן לחם לכל בשר, כי עולם חסדו וטובו הגדול עמנו תמיד, וחסר לנו וחסר לנו רבים. לא חרב, כאן זה הוואי מגרינך, זה פשוט שתי. אז לא חרב. dann geht hier dann Zucker, was da für mal singen wird. Aber das war gut als diesen Land. Amen. Also Rav sagen, kann singen, sollten noch nicht singen. Ein Partikel la Kodesh Baruch Hu. Aber singen wir dann Batzlacha. Was du meinst? Das soll die Warte singen. Doch, was soll man noch nicht singen. Das war in der Grinche. Das war in der Grinche. Aber der Chazal Teichner, das Menschen in der Grinche. Ich wollte gewollt, weiß ich nicht, das kann keiner sein. Sie wollen sich nicht voneinander leben. Statt hier singen, kommt sich hier zu. Und zusammen mit der Brache von Reben, das ist allemal was auch besser. Ich mache mit dem Stöckel, ich berane sein nach Zad Meire. Bischaß hat viele, da haben alle Sprachen, wenn Zad Meire, das ist ein bisschen niedrig. Das war natürlich nicht die ganze Zeit, dann nicht mit das eine Wahlbo sein, ich stand die Spielerin, mit die ganze Zeit
weiß nach wem seid, aber von Zeit zu Zeit ist der Mann ein bisschen amigas. Dann schloss er an. Закрыли ведь синагогу, и у нас была как синагога. Все, что там были, и книжки. Вот я говорю, 13 штук Торы. Торы вот такие большие, тяжелые, нельзя было поднять. Они, конечно, это забрали, но они сказали, что они вернули нам. Ничего они не вернули. А у меня был брат тоже очень религиозный. А он им сказал, и они начали, знаете, так грубо все, и кидать начали Тору. Он сказал, вы не имеете права до них дотрагаться. У вас поганые руки, не смейте трогать. Они тоже было его забрали, но его отпустили, конечно. Так они его в психушку направили. Вот такие. Мы пережили много чего. А было придраться к нему незачем. Они молились, и Тору читали, и книжки читали. У нас был очень хороший круг евреев, то они очень стеснялись. Даже у нас жил такой часовщик, Розенсон Залик Алексеевич. Он сказал, я даже не имею права на его глядеть. Что это святой человек. Так они залезали, которые нас знали, через забор только к нему. И он вообще-то принимал, кто к нему приходил, принимал. И халы делала, и все. У нас была большая русская печка, была заслонка, все. И на керосинке готовила все. И он очень много, ему покупали мы ягод, очень много клубники. Очень много он употреблял клубнику. Уж не знаю, как мама варила или нет ему. Но, конечно, был большой такой стол во дворе. Двор у нас был большой. Высыпали, и он кушал. И всех угощал. Он был очень добрый. И очень хороший человек. Он благословлял. Каждое утро, когда он приходил, спрашивал, как мы чувствуемся, молитву читал, опять уходил. И дома занимался. Только все время у него были книжки. Он и читал и Торы, и книги, все. У нас было много еврейских книг. Все. Пожелал нам всем здоровья, и чтобы мы не знали этого горя, какого он перенес. Но он рассказывал, сколько он всего пережил, волосы дыбом стоят. Ужас, как они над ним издевались. Он был 10 дней, его вообще-то присудили ему здесь отсиживать в Костроме. Но он только 10 дней, его провожали, такой сделали ему, как говорится, прям такие проводы сделали. Они у него, конечно, извинения попросили. И если мне не изменяет память, то у него был отдельный вагон. Вот. И так, в общем, проводили его, конечно, хорошо. Очень хорошо. A seguir, a segunda edição da Mostra de Cinema Israelense no Cinesesc. A Congregação Israelita Paulista e o Ministério da Cultura apresentam o concerto beneficente em prol dos projetos sociais da CIP com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, o solista Sergei Nakariakov, na regência do maestro Isaac Karabachevsky. Única apresentação no dia 13 de agosto, às 18 horas, na Sala São Paulo. Ingressos pelo site cip.org.br/orquestra.
Diretamente de Israel vem agora a nossa correspondente de turismo, Sheila Bromberg, no show do cantor Hanan Ben-Ari. É com você, Sheila! Shalom, shalom! Olá, Rudy! Olá, meus amigos do Shalom Brasil! Eu tô aqui com a Ninoca mais uma vez para mostrar para vocês um show que eu fui ontem à noite de um cantor israelense muito carismático e muito bonita, as músicas muito bonitas, chamado Hanan Ben-Ari. Vem comigo pro Expo Tel Aviv, que é um local de exposições muito conhecido em Tel Aviv, onde acontecem várias feiras e vários shows. Certamente, Israel tem uma cena musical vibrante com muitos músicos talentosos. Em época de verão, muitos shows e atividades muito bacanas acontecem por todo o país. Este show aconteceu no Expo Tel Aviv, um pavilhão de shows e exposições bastante conhecido por aqui. Fica em frente à Universidade de Tel Aviv. O local estava lotado de fãs deste cantor. Em plena quarta-feira, às 10 da noite, depois de um dia quente de verão e de trabalho, todos estavam lá vibrando, cantando, dançando e se emocionando. Tem músicos israelenses de vários gêneros que fazem muito sucesso pela telinha. Sinta um gostinho de uma das diversas cenas musicais israelenses neste show de Hanan Ben-Ari. Ele é um cantor, compositor e músico israelense conhecido por sua música eclética que mistura diversos estilos como música judaica, reggae, rock e world music. Ele ganhou popularidade em Israel e internacionalmente por suas letras emotivas e mensagens positivas. Aliás, percebe-se claramente que ele é um ser humano sensível, com carisma que envolve toda a plateia, uma pessoa carinhosa com sua banda e com seu público, e vê-se que é muito família também. É um show imperdível em Israel. שביקש מאנשים שיעזרו לו, שיקפצו אותו למים. יש פה את האנשים האלה, מאז ההדסטארט הזה, מאז ממך שלכם, אני אוהב אתכם. לעולם לא להביט למטה, העולם הוא חבל דק מאוד, נקשום עלינו, עלי ישן כבר שבועות. מתהפך מצד לצד, ומפחד שיום אחד אני אקום ביד כבר לא תהי, אני אצעק בכל העיר, אשאל אם מישהו לאן אחר אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. לשבת בסוף יחכו את העיקר שלא ללב היגע להתקלף ולראות. יש את השלב הזה כמו כל ילד מתבגר שאתה אומר לאבא עזוב אני לא זוכר מתי עבדו לי כבודך ונשארתי אלוף עולם
יש כאן יותר מזה. אני לא יודע מה. יש כאן יותר מהגוף הזה, הזמני הזה, הרחוב העצוב הזה, ולמעלה מן הטבע נשכח. ימם כצל עובר, אדם להבל דמה. תודה לכם, תודה שבאתם. לילה טוב, קיץ טוב, תודה רבה רבה רבה. Se você quer vir para Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. O Instituto Brasil-Israel, o IB, realizou a abertura da segunda edição da Mostra de Cinema Israelense em parceria com o Cinesesc de São Paulo e com apoio do Consulado Geral de Israel. O destaque deste ano foi para filmes dirigidos por mulheres. Amantes do cinema lotaram o Cinesesc da Avenida Augusta para o primeiro dia da Mostra de Cinema Israelense. Na entrada, a fila de espera era enorme para conseguir um ingresso. O cinema israelense vem se destacando nos últimos anos pela qualidade dos roteiros e das produções, que chegam ao Brasil representando a cultura do país sem preconceitos e abrindo espaço para a cinematografia feminina de Israel, com temas importantes como questões sociais, políticas, o papel das mulheres na sociedade e a comunidade LGBTQIA+. Esta segunda mostra de cinema israelense, em parceria IB, SESC e com apoio do Consulado de Israel aqui em São Paulo, ela tem o propósito justamente de difundir a cultura israelense aqui no nosso país. Acho que neste ano temos uma novidade, o nosso recorte curatorial, ele foi no sentido de trazer filmes, todos eles dirigidos por mulheres israelenses, e que vão trazer, portanto, uma discussão sobre temas políticos, temas sociais, diversidade e outros temas, mas sob a ótica feminina. O IB é uma organização que trabalha com temas da contemporaneidade, né? Durante muitos anos, as mulheres, em todos os sentidos, ficaram excluídas de diversas atividades, e o que nós vamos ver nessa mostra é o que as mulheres são capazes de fazer e como elas conseguem, de certo modo, se protagonizar com câmeras nas suas mãos. O SESC realiza diversas parcerias, tanto nacionais quanto internacionais, e um dos valores da instituição é justamente essa diversidade de culturas. Então, a presença do cinema de Israel para a gente é muito importante para democratizar o acesso de um público bastante amplo, que frequenta nossas unidades e que também acessa a programação do SESC Digital, seja das suas casas ou de outros lugares. Xuxa? Shira? This is Maria, my fiancé. O filme da estreia no Cinesesc foi o Kiss Me Kosher, que abriu a mostra trazendo um romance baseado na história real do relacionamento entre a diretora Shira Peleg e sua parceira alemã. É maravilhoso estar aqui junto com a comunidade judaica, poder se encontrar com as pessoas, poder confraternizar esse evento tão importante que é o cinema israelense. E qual é a expectativa para hoje? Por que é importante ter esses filmes israelenses espalhados por todo o mundo? Porque vale a pena, cinema é uma coisa boa. E o curioso é que o Festival de Cinema Judaico vai ter continuidade na Hebraica, que também vai inaugurar em agosto os filmes bonitos que vêm, a filmografia internacional. Eu acho super importante conhecer o cinema israelense que a gente não conhece, porque não é sempre que temos a oportunidade de assistir filmes de produção, direção, etc., israelense. Agora surgiu essa oportunidade, a gente tem que estar por aqui para conhecer. ሙሽራ ቤት እነዚህ ባለእጆች ናቸው ሳይረቡ መገደል አለባቸው ተብሎ O cinema israelense vem se espalhando pelo mundo, valorizando a cultura judaica e exportando um pouco mais do momento atual do país.
Primeiro, uma alegria poder estar presencialmente de novo, né? A gente estava acostumado com esse festival muito tempo da forma tradicional, presencial, então poder estar com os amigos aqui no Cine Sesc já é uma coisa muito boa. Em segundo lugar, porque a partir dessas iniciativas do IB, do consulado, a gente consegue ter acesso à produção cultural israelense mais recente. Então, tanto na parte que eles estão fazendo a homenagem à atriz Roni Elkabetz, falecida, que são filmes que já passaram, como dos filmes mais recentes, a gente consegue ter o contato com o que está mais atual na cena cultural israelense. Qual que é a importância de difundir não só o judaísmo, mas a cultura israelense de modo geral, através desses filmes e dessas mostras de cinema? Bom, o cinema de Israel e o cinema judaico em geral é muito forte. Às vezes a gente brinca que a Bíblia é um roteiro de cinema. O mar se abre, acontecem coisas, tem água no céu, coisas muito incríveis. Eu acho que essa tradição que a gente já está mantendo em São Paulo, de festival de cinema israelense, festival de cinema judaico, eu acho que mostra também que a gente tem espaço para mostrar a cultura judaica. O cinema israelense assumiu um protagonismo muito especial, acredito que nos últimos 10 anos, especialmente depois das séries Hatufim, Falda, Shissel, enfim, existe uma série aí de obras-primas maravilhosas do cinema israelense, que tem hoje direções de primeira linha, diretores espetaculares. Realmente Israel, o cinema israelense pode ser considerado hoje primeiro time do mundo do cinema. Durante a semana, o público acompanhou os filmes virtualmente e a programação contou com 10 sessões, entre longas, curtas e documentários, exibidos na plataforma Sesc Digital para todo o Brasil. O curador da mostra, Bruno Slack, trouxe nos enredos dos filmes temas contemporâneos, como a família, o casamento e a vida em comunidade, tudo sob a perspectiva das mulheres. Os temas são muito variados, né? Então, num recorte desse tipo, a gente pega muitos temas. Alguns temas dizem respeito a questões femininas especificamente. Então, por exemplo, um filme chamado The Other Widow, a outra viúva, né? Esse filme, ele é muito sensível no sentido dessa história de duas mulheres, uma delas é mulher, a outra é amante, não vou fazer spoiler, cujo cara morre. Então, é muito sensível essa relação das duas na questão da morte do cara. Então, é muito bacana. E o olhar feminino disso, né? Não é um diretor masculino, todo olhar é feminino, o filme inteiro é feminino. Outra coisa que acho que é importante, essa questão, o filme de hoje aqui da mostra, da abertura da mostra, é um filme com uma temática LGBTQIA+, né? Então, esse também é um tema que a gente vai bastante na história. E que esse filme conversa com um curta, que é uma animação chamada Holy Holocaust, que eu recomendo muito assistir. Conversa sobre um tema que também tangencia a questão do Holocausto, por exemplo, das relações de terceira e quarta geração já em Israel com a questão do Holocausto. Tem um filme que foi muito bom, mas ele não é tão novo, é de 2018, que é A Vaca Vermelha, que aí já é um tema que entra numa questão religiosa, né? E foi um filme muito importante, é um filme de impacto. Quando a gente escolhe filmes, a gente sempre procura alguma coisa, ou que ele é polêmico, ou que ele teve muito impacto, muito público. Esse é o drive da escolha, né? O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais. No YouTube, no Facebook ou no Instagram você assiste este programa e também os anteriores. E todas as matérias estão disponíveis no site www.shalombrasil.com. O programa de hoje termina com o cantor Hanan Benari e a música Im Tirtzi, em português, Se Você Quer, que você viu agora há pouco com a Sheila Bromberg. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil! בלילות אני לא ישן כבר שבועות
רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל העיר, אשאל לי מישהו ראה לאן הלכה האהבה. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל. אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת, מן הקצה אל הקצה. אני חדש, אני רוצה ממש. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל וגם אשיר לך. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתרפא בך כל מחור. אני אלחין וגם אכתוב וגם אשיר לך שיר. גם אם נדמה שאין אותי, לנצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי.